E aí pessoal, aqui é o Daniel, vamos para mais um podcast aqui do canal. Hoje eu quero falar de dois livros que eu comecei a ler e eu abortei eles, pulei. Tava ruim demais a leitura. Os caras não conseguiu fazer o que devia. Um é o livro do Ryoki Inouye. Ele é brasileiro, ele também entrou pro Guinness Book lá por ser o autor de livros mais prolífero que tem. Em um mês ele fez, no total lá ele tem mais de 1.500 livros publicados. Esses livros, a maioria são livros de bolso. A gente vai ver mais pra frente o que é isso. Então o Ryoki aí, ele fez um livro chamado Vencendo o Desafio de se Escrever um Romance. Só que, assim, eu comecei a ler, até gostei um pouquinho da leitura. Umas coisas importantes que ele falou lá é: determine o fim antes de tudo. Isso daí é uma das coisas legais e importantes que ficou para mim. Você primeiro determina como vai acabar a sua história e depois você faz a trajetória de cada personagem envolvido para que ela chegue a este fim. Eu acabei não encontrando a primeira obra do Ryoki foi é um livro de bolso, um pocketbook, né? Chamado Os Codes de MacLeod. É um faroeste. Procurei, mas eu não consegui achar, né? É provável que não tenha isso digitalizado. Deve só ter em livro mesmo. Para mim ler e ver como que é a escrita dele, né? Mas ele tem muitos livros, então eu vou acabar procurando um outro. Eu queria esse, porque esse é o primeiro livro que ele escreveu desse gênero, né? Então pode ser que esteja mais elaborado, mais ajeitadinho, bonitinho, né? Porque depois de então ele começou a escrever com outros nomes, né? Pseudonomes, inclusive esse Codes de McFly aí, não é intitulado com o nome dele, né? Porque se coloca o nome dele e mostra que é brasileiro ou não é americano, né? E no caso dele ele é japonês ainda, não venderia, né? No passado tinha esse negócio aí, ainda hoje existe, né? Você cria um nome mais atrativo ou de outra localização, mais nobre, vamos dizer assim, para que o público veja com bons olhos e compre o seu negócio, né? Porque brasileiro, quando faz as coisas, faz tudo de qualquer jeito, né? E a gente sabe que é desse jeito, né? Ver os filmes aí do cinema brasileiro, desenho, livro, tudo escrito mal feito, ou o que vai para venda de fato é mal feito, é de qualquer jeito, é feito para ser posto lá na prateleira e vender mesmo, né? Pode sim ter gente boa, gente competente, mas esse pessoal não consegue chegar à vitrine das lojas e expor o seu material. Então, chega lá realmente é muito ruim mesmo. A gente vê isso nos filmes que são produzidos, filmes brasileiros e materiais quando é brasileiro. Esse preconceito contra o material brasileiro que existe no peito de todo brasileiro não é à toa, né? Algum motivo tem, entendeu? Então, realmente o Brasil precisa melhorar nisso aí. Outra coisa legal que eu aprendi com o livro do Ryoki aqui, o livro dele se chama Vencendo o Desafio de se Escrever um Romance. Então o Inouye aí, Ryoki Inouye, ele fala um negócio interessante. Ele, como a vida dele foi em cima dessa literatura de muita quantidade de livros escritos, ele disse aqui: literatura de lazer incentiva a leitura. Ele conta aqui que esses livros eram lidos e são lidos, né, nesse momento que a pessoa trabalha e vai para o trabalho no ônibus. E muitas vezes é de 40 minutos a 1 hora que a pessoa fica por dia, 2 vezes por dia perde dentro de um ônibus. Então, na época ali, 1990, por ali, não tinha popularidade celular, né? A gente estava com celular, mas aqueles de SMS, coisinha mais simples. E então um livro de bolso era praticamente um companheiro muito forte. Inclusive, tinham as pessoas que eram viciadas em ler esse livro de bolso. Eu lembro que no hotel eu trabalhei de mensageiro, ficar carregando mala de hóspede, aquelas malas pesadonas lá. E lá, nesse hotel, foi um gringo uma vez. E aí no quarto dele, depois que ele saiu,
voltou lá para os Estados Unidos, o que aconteceu? Eu não sei se ele descartou, jogou fora, porque esses livros de bolso eles são baratos, né? O Pocketbook, ou também você pode pesquisar por Pulp Fiction Books. Esse cara foi embora e deixou uma pilha de livro, cara. Ele esqueceu uma pilha de livro do Tex, de faroeste. Aí eu falei, rapaz do céu, olha, eu vou levar isso tudo pra casa, pra mim ler. Mas aí lá na hora, quando eu puxei o livro, eu abri, tava tudo em inglês. Aí não deu, eu não sabia inglês nada. E aí eu deixei os livros lá. Acho que o gerente do hotel ficou com a pilha de livro do Tex. Mas eu acho que ele tava descartando esse negócio lá no cinema, ele não deve ter esquecido. Eu continuei lendo um pouquinho mais aí o Vencendo o Desafio de se Escrever um Romance, do Ryoki Inoue, só que o que acontece? O autor aí, ele não, vamos dizer assim, eu não consegui enxergar profundidade, vamos dizer assim, né? A gente acontece isso com todo mundo, você começa a escrever sobre um tema, só que aí você ou domina ele por cima, ou domina pouco dele, que logo não precisaria de um livro de 200 páginas para você expor tudo que você sabe sobre aquele tema. E sim um livro de 50 páginas, um livro pequeno, e você já conseguiria ali trabalhar todas as principais ideias que você realmente conhece do assunto, né? Então, um livro muito extenso acaba fazendo com que a pessoa tenha que encher a linguiça demais. E aí fica arrastado. Aí você começa a ler, não sai do lugar, vai para um novo capítulo, a história, o que ele fala no novo capítulo, às vezes você já subentende, entendeu? Então, acabou meio assim ficando arrastado e eu acabei abortando aí a leitura desse livro. Acaba gerando um efeito meio que a pessoa tem uma ideia interessante e aí ela já no começo apresenta essa ideia, né? E você percebe, nossa, que interessante isso, que legal. Isso é muito, muito, muito bom. Só que aí depois a pessoa vai, em vez de falar mais ideias interessantes, mais conclusões, mais estudos, ela fica em volta desta ideia principal que ela colocou e não consegue sair muito longe do raio dessa ideia, né? Então você, depois de ler várias páginas, você percebe que é só isso mesmo, entendeu? Não vai ter mais novidades, né? E se tiver novidade, você não teve paciência suficiente para continuar lendo e chegar até nesses novos momentos em que tem realmente, de fato, ali alguma coisa mais interessante para se ler, né? Então, mas aí o leitor já abortou a leitura faz tempo. O link para esse livro eu vou deixar na descrição, porque mesmo que eu não gostei do livro, outro aqui que eu vou também comentar, que é Por Dentro do Roteiro, de Tom Stempel. Mesmo assim, é importante a leitura porque são autores que estão discorrendo sobre o tema. E cada pessoa consegue extrair um conhecimento de cada leitura e estudo que faz. Inclusive, cada pessoa que escutar o meu podcast pode compreender alguma coisa que complemente um pensamento que ela já tem, ou descobrir coisas novas, ou ter insights dentro enquanto escuta, enquanto eu cruzo uma informação com outra. Pode ser até que o insight que ela tem não tem nada a ver com o que eu estou de fato tentando passar como a teoria, mas só pelo fato dela estar escutando isso ou aquilo, os gatilhos aí da cabeça dela são acionados e ela tem alguma ideia, algum insight ou algum esclarecimento. Então, mesmo que o livro não seja interessante, talvez para mim, mas você, talvez lendo ele, você consiga alguma coisa. E o mais correto nessas críticas de livros é que você leia o livro, a não ser que você tenha uma conexão assim, não, os livros que esse cara não gosta, realmente eu também não gosto. Esse aqui é um outro livro também que eu pulei fora dele. Só que não é um livro ruim. O autor aqui, ele escreve muito bem. E graças a ele escrever muito bem, você fica preso por muito tempo no livro. Aí você não sabe se tá ruim o livro, ou se é bom o conteúdo. A leitura é boa, né?
Eu acabei abortando esse livro, mas eu li bem ele. Li até uns 40% mais ou menos. Falando ali do livro do Anoi de novo, do Ryoki, tem uma diferença entre esses dois autores aqui. A tradução desse livro do Tom Stempel, Por Dentro do Roteiro, ficou muito boa. Deve ser também mérito do próprio autor, do Tom, que tem uma... Ele escreve muito bem, o uso das palavras é muito bom e flui, né? A leitura você vai indo, vai lendo, compreendendo, aquela leitura boa, porque ela vai para frente. Já do Ryoki ali eu me cansei mais rápido, né? Então, se o livro não está te entregando bastante informação, novas informações, além das que você já tem, e a leitura te cansa mais rápido, então você já tem menos paciência. Já o livro Por Dentro do Roteiro do Tom Stempel, você não percebe que o livro está meio enrolado, né? Aliás, você vai perceber mais para frente, igual eu percebi depois dos 40% de leitura. No livro Por Dentro do Roteiro aqui do Tom Stempel, o que ele faz? Ele pega roteiros de filmes, ele divide os roteiros entre os melhores roteiros e os piores roteiros. Então até a metade do livro você vai ler ele, junto com você ele vai pegar um filme, o primeiro que ele pega aqui é o Lawrence da Arábia, e ele vai dissecar ali partes do roteiro do Lawrence e vai praticamente comentar. É praticamente aquela parte, é como se você tocasse um DVD do filme e quem tivesse voz nessa coisa aí fosse o narrador. Inclusive ele faz uma piadinha lá, ele fala que está esperando até hoje quando que os DVDs vai ter a parte do extra, que é vozes do roteirista, né? Porque hoje em dia só tem as vozes do diretor. Aí ele fala assim, o dia que tiver as vozes do roteirista, o roteirista vai poder falar pro diretor: "Ih, rapaz, você estragou o meu roteiro. Fiz um roteiro tão bom e você gravou tudo errado. Não é isso que eu queria, não." Deus do céu. Mas vamos ver aí o que eu aprendi lendo aí Por Dentro do Roteiro, até onde eu li, o que eu consegui extrair de bom desse livro. Começando aqui uma coisa que ele fala interessante no filme, ou no seu roteiro, uma pergunta, quando que o meu personagem é mais ele mesmo? Você constrói um personagem na bola, lá, todo o histórico dele, a biografia, a biologia dele lá, o nascimento, pai, mãe, filho, e coisas que ele passou pela vida, e aí a pergunta é, quando que seu personagem, o que ele faz, o que coloca ele no habitat natural praticamente, né? Quando que o meu personagem é mais ele mesmo? Se ele é um ladrão, um bandido de banco, ele é mais ele mesmo quando ele está assaltando o banco, vamos dizer assim, né? Então, numa abertura, quando você for colocar o seu personagem aparecer pela primeira vez, é interessante você ter essa noção do que define o seu personagem e de preferência, você apresentar estes personagens, tanto o principal quanto qualquer outro, no momento que ele é mais ele mesmo. Lembrando que isto não é uma regra, isso não é nada, e se for uma regra, elas são importantes apenas que componham aí o seu arsenal de conhecimento sobre como criar história, porque você vai usar ou não, dependendo da necessidade. E sempre lembrando aí, lição aí do livro Manual do Roteiro, você tem que ter todas as informações e regras na mão para decidir usar ou não. O livro também fala sobre a diferença de agir e reagir do personagem principal, né? Ele é um bostão que só está ali desviando, se molhando na chuva. O que está acontecendo? Seu personagem principal, ele está tomando frente das decisões. Você tem que tomar cuidado, porque dependendo de como se comporta o seu personagem principal, ele pode se transformar em outro personagem. Ele pode virar um personagem secundário, ele pode virar o mentor, entendeu? Então você vai acabar começando uma história escrevendo sobre um personagem, só que você dá
atributos a ele, ou digamos que ele, em vez de agir, ele mais reage, então o seu herói ele está reagindo. Então alguém, outra pessoa, outro personagem está agindo, entendeu? Então quem agir mais por conta própria na história vai ser percebido como o herói principal da história, entendeu? Então aí que tá. Se você não cuidar, não basta só você saber quem é o seu herói principal. Se você não cuidar dele, ele vai se perder. Ele vai se desvirtuar do caminho. Você tem que manter ele no rumo, tomando as decisões e sendo o protagonista da história. Vamos então falar um pouquinho do filme de Lawrence da Arábia. O roteiro é de Wilson e de Bolt. Esse roteiro teve bastante problema. Ele começou, se eu não me engano, ele começou pelo Wilson, depois passou para a mão do Bolt. O Wilson não foi reconhecido. Depois de anos teve um remake, um prêmio ali do Lawrence da Arábia. Aí reconheceram o Wilson. O produtor foi o Liam. O Lawrence da Arábia é um filme bem das antigas, né? E ele é naquele formato da época em que você não tinha os efeitos especiais, não tinha nada, você tinha que realmente estar no cenário. Então ele é um filme que se passa no deserto, ele relata ali um acontecimento histórico mesmo. E então todas as pessoas, os árabes lá, camelos e multidões e guerra e tal, todo mundo que está lá formando aquela multidão é um figurante, uma pessoa mesmo. A gente acompanha aí toda a relação, junto aqui com o Tom Stempel, aqui, que é o autor do livro. A gente vai lendo o roteiro, né? Ele vai explicando o roteiro, né? Ele não mostra o roteiro, mas ele vai dando detalhes, como uma frase lá que o Lawrence fala, que ele gosta do deserto porque o deserto é limpo. Foi uma frase, uma sacada, né? Que acho que o roteirista ou alguém da equipe viu e quis assim, cara, tenho que colocar isso no filme em algum lugar. E aí eles, depois de bolar o roteiro, eles conseguem encaixar no filme, entendeu? Então certas coisas, isso só pra gente ver como que o roteiro é. Certas coisas que brota de alguma coisa assim, nada a ver, é inserido no filme ou é colocado no filme. Depois de ler assim o roteiro e ver o filme de fato, a gente também percebe que às vezes o roteiro ele tem mais detalhes, né? Pelo fato de você estar lendo, porque no roteiro o que acontece? Você às vezes descreve uma cena e aí esta cena você, por ter lido linha a linha, palavra a palavra da descrição da cena, você consegue absorver todos os detalhes da cena. Diferente de quando a cena for produzida de fato. Mesmo que ela tenha todos os detalhes descritos no roteiro, você não percebe as nuances e passa coisas sem ter percebido mesmo. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo sobre o filme do Iluminado, e lá no Iluminado, no argumento, se diz que o personagem principal, ele na hora do almoço lá com a família, ele coloca um prato de comida a mais na mesa, que é para o amigo imaginário dele. Agora, eu assisti esse filme, não me lembro de ter percebido que o personagem principal ali tem um amigo imaginário. Você percebeu? Se você não percebeu, é porque você não leu o roteiro, porque praticamente é um detalhe que a gente só percebe lendo o argumento do filme ou o roteiro, pois lá está linha a linha, você não salta, né? Numa leitura, a riqueza de uma leitura é essa, de acompanhar uma história por uma leitura, né? É que você nenhum fato ou coisa passa despercebida, né? Enquanto que num filme, a representação visual ali, você pode não entender de fato o que está sendo representado, né? Esse filme do Lawrence da Arábia, ele tem mais de 3 horas, e ele é mais um exemplo que fica de um filme que não dá para ser feito hoje em dia. Parece que ele gastaria ali uns 200 milhões de dólares para ser feito, né? Para se locar todos os espaços, toda aquela equipe de figurantes. Então, hoje em dia ele é inconcebível, e esse filme vai ficar como na história ali, como só possível de existir e ser feito na época que foi feito.
Ajude o canal e concorra a dinheiro todo dia 1º. Entre para qualquer um dos grupos do canal. Por acaso tem um canal no YouTube e está à procura de parceiros compatíveis? Então você vai clicar em um link na descrição deste vídeo, que vai te levar para um outro vídeo, onde concentrei todos os links do canal. Não deixe de conferir e faça isso agora.